O vídeo de hoje é uma notícia triste. O avião Antonov 225 Mriya, ele foi destruído em um dos confrontos durante a guerra da Ucrânia. No vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre a história desse que é o maior avião já construído até hoje. Qual que é a importância dele para o mundo e por que ele não foi retirado do país assim que a guerra começou. Então fica comigo até o fim desse vídeo que tem muita informação bacana, uma história muito interessante, a história desse avião. E se você é um apaixonado por logística e por aviação, vale a pena conhecer essa história. Roda a vinheta, editor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você, que assim como eu, é um apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da logística e do supply chain, eu convido você a se inscrever no nosso canal e também a acessar aos outros vídeos que a gente já publicou aqui no YouTube. Se você é um espectador assíduo aqui do canal, já deve ter visto o vídeo que nós fizemos sobre os impactos da guerra na Ucrânia com a logística do Brasil. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição desse para você assistir assim que terminar esse vídeo daqui. Uma das coisas que eu cito no vídeo é justamente a perda do avião, o Antonov Mriya 225. Apesar de não ter acontecido aqui no Brasil, não ter uma ligação direta com o Brasil, ela foi uma perda muito grande para nós que somos da logística. E muitas pessoas me pediram para contar um pouco mais da história do avião, quantos aviões desse tipo existem, por que ele ainda estava no país, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, expandindo um pouco mais, aprofundando um pouco mais na história desse vídeo. Então a gente vai falar bastante coisa, tá bem interessante esse vídeo, confira comigo até o final dele, porque tem muita coisa bem interessante e no final eu vou explicar para vocês uma curiosidade que poucas pessoas que acompanham a logística e a aviação sabem. Bom, para contar a história do gigante, a gente vai precisar de voltar um pouco no tempo. Em 1946, na cidade de Kiev, na Ucrânia, foi fundada a Antonov Company. Ela foi fundada pelo Oleg Antonov, que é uma empresa fabricante de aviões reconhecida por fabricar aviões de grande porte. Existem vários tipos de aviões diferentes fabricados por essa empresa que funciona até hoje. A fábrica ainda é na Ucrânia e fabrica aeronaves tanto de carga quanto de passageiros. Desde a sua fundação, são estimados que cerca de 22 mil aviões já foram entregues para os clientes, dos mais variados modelos, desde aviões menores até os grandes aviões cargueiros. Avançando um pouco no tempo, a gente fala o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, eles começaram a buscar expandir as suas áreas de influência, o que ficou conhecido como a Guerra Fria. Um dos principais conflitos entre as potências era no campo da propaganda e das informações oficiais que eram divulgadas. E a corrida espacial contribuía muito para esse assunto. Em 1961, o russo Yuri Gagarin, ele foi o primeiro astronauta a entrar na órbita da Terra, falando a frase que é famosa, que todos nós já escutamos pelo menos uma vez, que é: a Terra é azul. Quando ele viu a Terra no espaço, ele se surpreendeu e falou sobre isso. Já alguns anos depois, em 1969, foi a vez dos Estados Unidos responder a essa viagem da União Soviética com a viagem até a Lua. Conseguiram aterrissar a Lua e tem aquela célebre frase que é: um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Esperava-se que muitas descobertas fossem feitas a partir desse descobrimento da Lua que pudessem ajudar na humanidade para os próximos anos. Os anos foram passando e em abril de 1981, os Estados Unidos lançaram da sua base de Cabo Canaveral o ônibus espacial Columbia. Era considerado um dos mais modernos ônibus espaciais para aquela época, pois que ele era impulsionado por foguetes e tinha possibilidade de ser reutilizado várias vezes. A Rússia, ela não poderia ficar para trás nessa disputa e também resolveu construir o seu ônibus espacial, o Buran. Buran é o nome dado que significava nevasca em russo e era bem parecido com o Columbia. O foguete que levaria o Buran para o espaço, ele foi chamado de Energia. Quando começaram a ser construídos toda a estrutura do Buran e do Energia, um problema logístico surgiu.
O ônibus espacial estava sendo construído ali nos arredores de Moscou. E a estação onde era feito o lançamento de todos os projetos espaciais da Rússia ficava no cosmódromo de Baikonur, que fica localizado no Cazaquistão, cerca de 2.900 quilômetros da capital russa. Como deveria ser feito o processo para levá-lo de onde ele estava sendo construído até onde ele seria lançado para o espaço. Depois de muita discussão entre os especialistas da União Soviética, chegaram à conclusão que a forma mais fácil e menos traumática seria levá-lo pelo ar. Então, que contactaram a empresa ucraniana Antonov para construir um avião capaz de levar o ônibus espacial da base em Moscou para o local de lançamento no Cazaquistão. Esse trajeto seria um trajeto constante, por isso justificava a construção de uma aeronave desse porte, pois toda vez que o ônibus espacial voltasse para o planeta Terra, ele seria levado de volta para Moscou para ser realizadas as manutenções de rotina. A Antonov ela já havia lançado o modelo AN-124, que era um dos maiores aviões de carga do mundo naquela época. Ele tinha sido lançado em 1982. Tinha capacidade para 150 toneladas de carga e de passageiros com configurações podendo chegar até mais de 400 passageiros. Esse avião, o AN-124, ele serviu de base para a criação do modelo do AN-225. Foram adicionados mais 2 motores para dar uma potência maior, além de um trem de pouso com 32 rodas. A capacidade foi expandida para carregar até 250 toneladas e o gigante ele tinha 84 metros de comprimento e 88 metros de envergadura, que é a distância de uma asa até a outra. Essa distância é como se fosse quase um prédio de 30 andares. O primeiro voo do AN-225 Mriya ele aconteceu no dia 21 de dezembro de 1988. Nos anos seguintes, diversos voos testes aconteceram carregando o Buran. Chamava muita atenção porque o ônibus espacial era carregado por cima do avião, por fora de toda a estrutura, e todos admiravam muito. Sempre que passava, chamava atenção, qualquer foto já fazia que as pessoas parassem para ver, era uma atração na televisão e foi um dos principais atrações do Show Aéreo de Paris em 1989, uma das maiores feiras de aviação do mundo, e a União Soviética levou o conjunto, tanto o Mriya quanto o ônibus espacial acoplado nele ali, para servir como uma das atrações e, como eu disse, como propaganda do modelo soviético para o mundo. Mas, poucos anos depois, aí, em 1991, aconteceu o fim da União Soviética. Os projetos espaciais foram cancelados. O Buran nunca chegou a ser efetivamente lançado de sua base espacial. Todos os voos que foram realizados no 225 Mriya com o Buran foram considerados voos testes ou voos de exibição. Depois desse período que foi tudo cancelado, o gigante dos céus ali, o avião, ele foi alvo de muita especulação, com muitas pessoas tentando oferecer novos usos para esse avião e nada acabou indo para frente, o que levou com que o avião acabasse sendo desmontado e guardado em um hangar na cidade de Kiev, na Ucrânia. No início da década de 2000, o volume de transporte de cargas aéreas de grande porte começou a aumentar muito e o AN-124 não conseguia transportar alguma das cargas que eram demandadas pelas empresas. Por isso, foi decidido revitalizar o 225 e colocar para funcionar novamente. De acordo com a empresa, no voo inaugural dessa nova fase, o avião quebrou de uma vez só 124 recordes da aviação. Um outro fato interessante é que esse voo, por mais que ele tenha quebrado aí esse número grande de recordes, ele não chamou muita atenção do mundo da aviação e do mundo como um todo, porque ele foi realizado exatamente no dia 11 de setembro de 2001. Coincidentemente e infelizmente, acredito que você deve se lembrar dessa data aí, que a aviação ela estava voltada para alguns acontecimentos que estavam acontecendo em outra parte do mundo. Desse dia para cá, a aeronave transportou diversos tipos de carga, com variadas origens e destino, inclusive estando por 2 vezes no Brasil, em 2010 e 2016, pousando nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos.
Diversas pessoas se aglomeraram nos arredores dos aeroportos para acompanhar os processos de pouso e decolagens desse que é um ícone, ou que foi um ícone da aviação mundial. Em média, o AN-225 ele fazia 20 viagens por ano. Cada viagem era uma operação logística gigantesca, com muita coisa precisando ser preparada para que tudo ocorresse sem problemas e sem sustos. O planejamento ele poderia levar muitas semanas e meses, envolvendo aeroportos, equipes de logística, empresas responsáveis pela carga, governos, mais outras equipes de transporte local, tanto na origem quanto no destino, o que envolvia um processo muito grande, um planejamento que precisava estar redondinho para que tudo acontecesse. A carga e descarga era feita pela parte da frente do avião, com o nariz sendo levantado e uma rampa descendo a pista como se fosse uma língua do avião. Só haviam 6 pilotos no mundo autorizados a pilotar esse avião devido à complexidade dos comandos. O avião ele era um avião que foi desenvolvido aí na década de 80. Então muitos dos comandos ainda eram comandos usando uma tecnologia analógica, uma tecnologia um pouco mais antiga. Normalmente, quando ele estava em operação, a tripulação que atendia o avião eram cerca de 6 pessoas, com um piloto, um copiloto, 2 engenheiros para acompanhar se tudo estava funcionando perfeitamente, um especialista em navegação para ajudar ali no processo do caminho, da viagem realmente do avião, lembrando aí dos comandos analógicos, e também um especialista em comunicação para ir realizar toda a comunicação entre todos os envolvidos naquele transporte. E aí nós chegamos aí nas semanas anteriores, aí no dia 27 de fevereiro de 2022, onde o avião acabou sendo destruído em uma batalha no aeroporto de Hostomel, que fica na região metropolitana de Kiev. Para o azar aí dos amantes da aviação e dos amantes da logística também, o avião ele tinha chegado no país na semana anterior a esse ataque, para ele realizar uma operação de rotina, ali, uma manutenção de rotina em um de seus motores. Por isso que não foi possível tirá-lo antes do ataque russo, por mais que se sabia ali que havia a possibilidade da Rússia atacar o aeroporto como um dos pontos de maior atenção ali, uns pontos chaves na hora de tomar o controle de um país. O aeroporto, o avião não pôde ser tirado porque ele estava com seu motor desmontado em processo de manutenção. De acordo com a empresa que administra o avião, a reforma do mesmo custaria cerca de 3 bilhões de dólares, podendo levar até 5 anos para ser terminado. De qualquer maneira, o tamanho do estrago ainda não está preciso, pois o aeroporto ainda está sob controle dos russos até o momento da gravação desse vídeo. Então não teve tempo de especialistas irem avaliar os reais estragos que aconteceram na aeronave. De qualquer maneira, a empresa ainda afirmou que a Rússia deveria ser a responsável por pagar o conserto da aeronave, pois se não fosse pela invasão, pela guerra, ele não teria sido destruído. Seria isso o fim do sonho? A palavra Mria, que dá nome ao avião, ela significa sonho em ucraniano. Eu peço até desculpa se eu venho pronunciando a palavra aí de forma errada, pois não tenho habilidade aí de falar o ucraniano. Se você ainda está assistindo até aqui, eu vou trazer para você uma curiosidade que poucas pessoas sabem. O projeto inicial da União Soviética era ter 2 aeronaves desse porte fazendo o trabalho de transporte tanto do Buran quanto de todos os equipamentos entre as bases tanto base de lançamento quanto as bases de manutenção. Em 1988, um segundo avião chegou a começar a ser construído para essa finalidade, de ser o segundo avião para esse transporte. Com o cancelamento aí dos projetos espaciais nos anos seguintes, acabou sendo interrompida a construção do segundo avião e a segunda aeronave ela passou a ser apenas um sonho. De acordo com especialistas, a construção do segundo avião ela chegou a ter 70% de toda a sua estrutura pronta e foi abandonado em um hangar nos arredores de Kiev. Mesmo sendo possível finalizar, nunca houve interesse financeiro para essa empreitada, devido aos custos estimados em cerca de 500 milhões de dólares
para terminar esse avião. A demanda de cargas muito grandes e muito pesadas para ser transportada por via aérea, apesar de ser alta, ela não justificava a criação de um novo avião. Apenas uma unidade do MRIA, do 225, já dava conta, auxiliado aí pelo 124, que existem diversas outras unidades trabalhando aí, oferecendo esse serviço de transporte. Alguns anos atrás, tanto China quanto Turquia chegaram a conversar com a Antonov para tentar levar esse projeto adiante, mas devido aí complexidade das negociações, acabaram não indo para frente e o avião continua lá com grande parte dele concluído e parado. Até que chegou o ano de 2022 e a guerra destruiu o 225 principal. Pelos números, aparentemente custaria menos terminar o segundo avião, que nunca chegou a ficar pronto, do que restaurar aquele que foi destruído. A empresa detentora do avião já publicou que o sonho voltará a voar em breve. Será que a gente vai ver novamente o gigante dos ares? Será que vai ser uma restauração do primeiro ou uma finalização da construção do segundo? Ou será que existe a possibilidade da gente ver os dois? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Diz aí pra mim se você acha que existe alguma possibilidade de a gente ver os dois sendo novamente finalizados, reconstruídos, restaurados e voltar a trabalhar para a logística, para todos os amantes da aviação e da logística no mundo. E você, já conhecia a história do Antonov 225 MRIA? Espero que tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.